boa tarde. Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. O Grupo de Conjuntura está novamente reunido. Hoje vamos discutir um tema que todo mês de janeiro a gente procura analisar como será o ano pela frente, tá? Como será o 2024. É claro que quando a gente está pensando nossas previsões ou a nossa análise, o ano passado, 2023, pode ser uma referência para essa visão sobre o que pode acontecer, o que pode ocorrer. Tá? Na nossa reunião de hoje, Caio Prates, aqui presente, vai apresentar então essa análise sobre o que pode acontecer com o PIB em 2024 e colocar o 2023 como referência. Então, Caio, você pode analisar. Obrigado, Lixa. Bom, no podcast de hoje, né, eu vou tratar da questão que o Lixa anunciou, que é a seguinte: será que o surpreendente desempenho da economia em 2023, que se refere a PIB e inflação, poderá se repetir esse ano? Essa é a questão que eu pretendo comentar. O desempenho de 2023 ele foi certamente bastante atípico. A despeito da política monetária fortemente restritiva, de condições financeiras, de modo geral, bastante apertadas, a gente teve um crescimento perto de 3%. O IBGE vai divulgar o resultado final no início de março. Então, um crescimento muito bom, não só muito acima do que se esperava no início do ano passado, mas bem acima do crescimento potencial da economia. Por outro lado, mesmo com esse crescimento muito expressivo e mercado de trabalho apertado, a boa parte do ano e agora, com as taxas de desemprego perto das suas mínimas históricas, a inflação também surpreendeu, teve um recuo bem expressivo, fechou o ano em 4,6%, o que significa que fechou dentro do intervalo de tolerância da meta, né? O teto da meta do ano passado era 4,75%. A questão é que fatores tornaram esse desempenho possível. E na ausência desses fatores, que é o que eu vou dizer que vai ocorrer nesse ano, como será o desempenho da economia? Essa é a questão que se coloca. O chamado consenso de mercado, né, o boletim Focus, né, que o Banco Central divulga semanalmente, para captar as projeções do mercado, prevê, está colocando um crescimento de 1,6% para o PIB nesse ano e uma inflação de 3,9%. São projeções, né, são as medianas, né, das projeções coletadas pelo Banco Central junto ao mercado. Principalmente em relação ao PIB, na verdade, tem havido uma dispersão grande nas projeções. Isso é só a mediana, mas com uma dispersão grande em torno dela. Entre os principais analistas, se encontra desde projeções de crescimento mais perto de 1%, até projeções mais perto de 2,5%, uma dispersão bem considerável. Na inflação, a dispersão é menor, mas me parece que o cenário também para a inflação é mais incerto do que essas projeções, essa pequena dispersão em torno de uma inflação perto de 4% está sugerindo. Bom, o ponto de partida para traçar cenários para 2024 é se ter em conta que o ambiente macroeconômico de 2023 e de 2024 são bem diferentes. Isso é um ponto de partida-chave para a gente traçar os cenários. Em relação ao PIB, o desempenho de 2023 teve uma contribuição de dois fatores exógenos à política monetária que não vão estar presentes em 2024 e que foram absolutamente decisivos
para o bom resultado que houve de crescimento da economia a despeito da política monetária restritiva. O primeiro fator foi o fortíssimo crescimento da agropecuária, né? As estimativas mais recentes estão apontando entre 15% e 16%, o número que o IBGE vai divulgar agora em março. E um desempenho também muito bom da indústria extrativa. Quer dizer que os setores produtores de commodities foram muito bem no ano passado. Aliás, nesse ano, por exemplo, as projeções são de um crescimento ou nulo ou negativo para a pecuária. Por enquanto, essas são as projeções. Enquanto a indústria extrativa aí sim deverá repetir um bom desempenho. Esse desempenho do setor produtor de commodities no ano passado, quando a gente olha o PIB pela ótica da demanda, ele acabou se refletindo num crescimento bastante robusto das exportações. Ao mesmo tempo, o aumento da renda desses setores, né, e o espalhamento dessa renda pela economia contribuíram para um crescimento expressivo do consumo das famílias, que deve ficar próximo do crescimento do PIB, e para a manutenção do mercado de trabalho aquecido. Algo que já vinha ocorrendo, esse efeito renda, espalhamento da renda, já vinha ocorrendo, tendo uma contribuição relevante para o crescimento dos anos anteriores, 2021 e 2022, mas ali por conta da alta de preços de commodities muito forte. Dessa vez, pelo aumento do quanto, né, do volume de produção, que é isso que está associado ao aumento da renda desses setores produtores de commodities, né, no ano passado. O segundo fator exógeno na política monetária, e que contribuiu fortemente para o crescimento, foi a enorme expansão fiscal ocorrida no ano passado e que não vai se repetir esse ano. Esse crescimento ele também contribuiu contribuiu diretamente para o consumo das famílias, para o desempenho que teve, e também para a redução da taxa de desemprego, que, em parte, a contribuição da expansão fiscal para a redução da taxa de desemprego, em parte, foi uma contribuição que a gente poderia chamar de espúria. Em que sentido? É que parte da redução do desemprego, parte tem a ver, obviamente, com o crescimento da população ocupada, mas parte tem a ver com o comportamento estranho, atípico, da população economicamente ativa. A população economicamente ativa, que é a soma dos ocupados com os desempregados, né, ela normalmente acompanha, o crescimento dela normalmente acompanha o crescimento da população em idade ativa. Só que desde o segundo semestre de 2022, e continua no ano passado todo, isso não tem acontecido. Na verdade, se a gente pegar o dado mais recente da PNAD, que vai até novembro de 2023, a gente vê que nos 12 meses encerrados em novembro, comparando com os 12 meses anteriores, a PEA, né, a população economicamente ativa, caiu, que é uma coisa muito surpreendente, caiu 0,25. Então, parte dessa redução substancial do desemprego tem a ver, na verdade, com a menor procura por trabalho, né? A redução da PEA. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter presente. Em decorrência dessa peculiar forma de crescimento da economia, né? Um crescimento induzido por fatores exógenos da política monetária e em meio a juros muito elevados, o comportamento do PIB em 2023 foi bastante heterogêneo. Em particular, os setores mais sensíveis à política monetária tiveram um desempenho muito negativo, a indústria de transformação e a formação bruta de capital fixo. Então, a gente pode dizer que o crescimento foi bom
mas a composição do crescimento não foi nada boa, principalmente pelo péssimo desempenho da formação bruta de capital fixo, que, pelas projeções mais recentes, pode ter caído quase 3% no ano passado, em relação a 2022. E isso afetando, obviamente, o crescimento potencial da economia, a possibilidade da economia crescer à frente, a um bom ritmo, de forma sustentável e mais. Então, esse é um ponto, essa heterogeneidade é um ponto que tem que ser muito destacado no desempenho do ano passado. Em relação à inflação, também ela teve essa queda que eu falei, expressiva e surpreendente, mas a gente tem que destacar que essa queda decorreu, sobretudo, de choques de oferta, de uma combinação de choques de oferta desinflacionários. A super safra agrícola, a queda de preços de commodities no mundo, a apreciação cambial, a normalização das cadeias globais de produção, e assim por diante. Isso acabou resultando, quando a gente olha os componentes do IPCA, numa deflação também totalmente atípica da alimentação no domicílio e uma inflação quase zero, tipo 1%, de bens industriais, que foi uma coisa chave para o desempenho bom desempenho da inflação. Assim, quando se olha os principais determinantes da inflação, só para fechar, voltar ao ponto anterior que eu falei, um ponto importante, que é o seguinte: esses choques de oferta desinflacionários, que responsáveis em grande medida pela queda da inflação no ano passado, é uma outra diferença em relação a 2024, porque eles não tendem a se repetir, na verdade. Então, os fatores que podem levar a uma continuidade da desinflação nesse ano são diferentes do ano passado. Dessa vez, a desinflação vai estar, se ocorrer como se espera, ela vai estar muito mais na esteira, vai estar muito mais ligada à desinflação de serviços e na esteira, muito provável, de um crescimento menor da economia e de uma taxa de desemprego maior, e não por choques de oferta desinflacionária. Então, aí também, do lado da inflação, a gente vê que o quadro é bastante distinto. Então, quando a gente olha para os principais determinantes do desempenho da economia, em 2023, fica claro que a situação em 2024 é bem diferente. Em relação ao PIB, esses fatores exógenos de expansão do ano passado não terão relevância esse ano. E o crescimento vai depender, basicamente, nesse ano, do comportamento das condições financeiras, quer dizer, da taxa de juros, principalmente da taxa Selic, dos juros futuros, da taxa de câmbio. É muito mais isso que vai determinar o crescimento possível da economia, como ela vai estar se comportando, do que fatores exógenos que não terão muita relevância. Em relação à inflação, como eu falei, ela vai estar muito mais dependente da desinflação de serviços é quase 40% do IPCA, e o principal determinante da inflação de serviços costuma ser o comportamento da atividade econômica, em particular do mercado de trabalho. Bom, as condições financeiras em que a economia vai operar, que eu estou destacando como variável-chave pelo desempenho desse ano, vão depender tanto de fatores do cenário externo quanto do cenário doméstico. No caso se a gente olhar do início do segundo semestre do ano passado até agora, o comportamento das condições financeiras tem sido determinado basicamente pelo cenário externo, em particular pelas taxas de juros do Tesouro Americano, dos Treasuries, sobretudo do T-Note de 10 anos, né, que é a taxa de 10 anos, que é considerada a referência global no mercado o preço dos ativos do mercado mundial.
Esse T-Note 10 chegou a 5%, perto do fim de outubro, mas de lá para cá houve uma melhora substancial do cenário da economia americana, voltou à cena e continua em cena a ideia do pouso suave, e o T-Note de 10 anos caiu para pouco menos de 4 no final de dezembro. E o reflexo disso, no nosso caso, foi imediato, no preço dos ativos. Tanto que queda dos juros futuros, alta do dólar, alta da bolsa, tudo isso. Se a gente pegar, por exemplo, as taxas de 10 anos aqui, para comparar com a evolução do T-Note 10 nos Estados Unidos, a gente vê que as taxas de 10 anos aqui, medidas pelo swap pré-DI, elas caíram de 11,8 no final de outubro para 10,4 no final de dezembro, uma queda ligeiramente mais acentuada, mas em linha com a queda do que houve nos Estados Unidos. Lembrando que essas taxas de juros longas, elas são muito importantes aí pensando no nosso caso, são muito importantes para decisões dos agentes econômicos no longo prazo, como são tipicamente os investimentos. O investimento é uma variável que depende muito dessa confiança no longo prazo que se expressa nessas taxas de juros longos. Então, o cenário para a economia americana continua um pouco volátil, mas sem mudar, piorou um pouco nesse início de ano, de final de dezembro para cá. O comportamento dos ativos no Brasil, por conta disso, tem sido pior em janeiro. Queda da bolsa, subiram um pouquinho os juros, o dólar subiu, etc. Mas o cenário básico continua sendo mantido, a expectativa continua sendo de pouso suave. Esse é o cenário básico. Agora, dada o fato de que a desinflação nos Estados Unidos tem encontrado alguma dificuldade ainda por conta da resiliência da atividade no mercado de trabalho, a questão do déficit público nos Estados Unidos tem sido um fator de pressão sobre as taxas longas, como esse Note de 10 anos. Então, eu diria que o comportamento dos treasuries, dentro das N variáveis do estado externo de risco, eu diria que é o principal fator a ser monitorado. Em relação ao cenário doméstico, o principal fator de incerteza continua sendo a questão fiscal. Desde a aprovação do arcabouço fiscal, que se deu ali mais para o meado do ano passado, vem predominando entre os investidores um comportamento do tipo benefício da dúvida, quer dizer, em relação ao desempenho fiscal. De modo que os preços dos ativos financeiros nesse período, segundo semestre do ano passado e até agora, têm sido relativamente pouco afetados pela incerteza fiscal. Mas, ao que tudo indica, essa trégua está no fim. Quer dizer, a partir de agora, a questão fiscal vai ganhar muita relevância na precificação dos ativos. Em breve, o governo vai ter que se definir sobre a questão da meta do Estado primário. É muito provável que mude a meta, na tentativa de reduzir os efeitos sobre os gastos, de contenção de gastos, quando ocorre descumprimento da meta, efeitos do tipo contingenciamento de gastos, gatilhos para os anos seguintes. Lá em 2026, quando a meta desse ano for descumprida, o crescimento do gasto só pode ser 50% do crescimento da arrecadação, e não 70%, como é hoje, várias coisas desse tipo. Então, esse momento de mudanças de meta para atenuar esses efeitos negativos de contenção de gastos é um momento muito delicado que a gente vai ver nos próximos meses, do futuro próximo, eu diria. Se essa mudança de meta não for muito comedida, há um risco grande da confiança no arcabouço fiscal desabar. E isso teria consequências muito negativas sobre as condições financeiras. Finalmente, também será preciso ver, nesses fatores de risco das condições financeiras, se o otimismo em relação à inflação
de 2024 vai se confirmar. Isso vai ver. Então, enfim, já que agora é mais complicada, né? Mais dependente de serviços, é uma desinflação mais difícil do que ocorreu, que foi conduzida por choques de oferta desinflacionários. Enfim, se a gente olha esses fatores de risco para as condições financeiras, que eu estou insistindo que é a variável-chave para o desempenho da economia nesse ano, eu acho que não dá para ser muito otimista em relação ao crescimento da economia nesse ano. Me parece que um crescimento em torno do consenso de mercado, lá do Focus, de 1,6, e talvez com a taxa Selic e uma inflação um pouquinho maiores, que está ali no consenso de mercado, que a Selic está em 9% para dezembro, e inflação 3,9%, talvez seja um pouquinho maior, na minha visão, levemente maiores. Esse cenário de crescimento mais baixo, com essa inflação, com esses juros que eu estou falando, me parece um cenário mais realista visto de hoje. A questão, para encerrar, é que existe o governo tem um temor grande sobre essa desaceleração do crescimento. Então, há uma questão de incerteza sobre essa reação do governo a confirmação desse temor de um crescimento mais baixo. O governo, a tendência é ir tomando medidas específicas para que o crescimento seja maior, independente de qualquer outra coisa em relação à inflação, condições financeiras. Esse é o DNA do governo. E ele tende, o próprio o novo Indústria Brasil, né, o programa industrial que foi recentemente lançado, está no bojo desse contexto de medidas específicas de estímulo. Eu acho que o pior caminho, o mais pernicioso dentro dessa linha de medidas de estímulo seria, por exemplo, afrouxar demais o arcabouço fiscal para poder ter espaço para gastar mais. Esse seria o pior caminho dentro dessas medidas que, fatalmente, o governo vai tomar tentando acelerar um pouco o crescimento. Na minha visão, muito mais do que estímulos para crescer um pouquinho mais, a prioridade máxima da política econômica deveria ser melhorar substancialmente as condições financeiras em que opera a economia, o que requer perseguir a inflação na meta e aumentar a confiança no equacionamento da questão fiscal. Na minha visão, é isso que possibilitaria um aumento da taxa de investimento da economia, ao contrário do que está ocorrendo. E isso é obviamente essencial para o crescimento sustentável a um ritmo melhor na frente. E também a melhora das condições financeiras é essencial para a diminuição do risco fiscal, que ainda é muito grande. Risco fiscal que eu estou me referindo aí, principalmente dado pela diferença ainda muito elevada entre as taxas de juros que incidem sobre a dívida pública e o crescimento potencial. Quer dizer, as condições financeiras, a melhora das condições financeiras, que para mim deveria ser o foco, o alvo máximo da política econômica, produziria esses dois efeitos, se bem sucedido: aumentar a taxa de investimento e diminuir o risco fiscal. Duas coisas absolutamente essenciais para um crescimento sustentável, um ritmo razoável nos próximos anos. Então é isso, ficaria por aqui, Luiz. Tá. Muito obrigado, Caio. Tá? A gente, ao longo do ano, vamos continuar analisando o desempenho da economia brasileira, colocar as premissas e os pontos de vista que o Caio colocou. Vamos tentar revisar tudo isso. Bom, a gente no próximo mês, no mês de fevereiro, não teremos um podcast. A gente vai ficar um mês sem fazer o podcast. Temos a semana do Carnaval, mas a gente volta na primeira semana de março.
tá? Na primeira quinta-feira de março, dia 7 de março, a gente deve voltar novamente para tratar outros temas, não? Tanto da economia brasileira quanto da economia internacional, tá? Boa tarde a todos, passem bem, um abraço e a gente se encontra novamente no mês de março.